Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos hoje no dia 16 do mês de julho do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 17 de Tammuz, do ano 5782. Hoje nós estamos no sagrado dia do Shabat. Então é o sétimo dia da semana e, como sétimo dia da semana, nós temos então a conclusão da nossa paraxá da semana. A nossa paraxá é Balak e nós então vamos concluir a nossa paraxá desta semana. Hoje nós estamos aí com 313 dias a contar do nosso calendário judaico. Então, já temos aí 313 dias transcorridos, né, do nosso calendário judaico, ok? Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 24 de Números, e no capítulo 24 nós temos aí Bilã prevê o fim dos dias, e depois, na sequência, nós temos aí exatamente o problema, né, em que Bilã ele levanta a questão para Balak, como que ele poderia realmente vencer o povo judeu. E aí, então, realmente, ao pecado da idolatria, da prostituição, adultério e companhia limitada, que nós vemos aí, segundo o conselho de Bilã, que ele dá para Balak, né? E aí se instala no meio do povo judeu uma praga, e aí nós vamos ter um personagem heróico em que realmente ele coloca o fim da praga nesse sentido aí. Então nós vamos ver a respeito dessa questão no dia de hoje. Temos também aí, a partir do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós entramos no 17º dia do mês de Tammuz. O dia 17 do mês de Tammuz é o início de 3 semanas de luto que ocorre no mundo judaico. Como não se faz o jejum no Shabat, né, no caso específico aqui o jejum de Tammuz, então o jejum de Tammuz, do dia 17 de Tammuz, ele é automaticamente mudado para o dia seguinte, no caso, o primeiro dia da semana. Então, amanhã, né, o jejum do dia 17 de Tammuz, ele começa às 5 horas e 33 minutos da madrugada e vai até às 18 horas e 3 minutos à tarde, né? É o jejum de Tammuz, ok? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso também e amanhã falaremos com mais detalhes a respeito do dia 17 de Tammuz. O jejum para o Benei Noach, o não-judeu, que está no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ele não tem em si a obrigatoriedade de o fazer, né, ao jejum. E os mestres, né, eles aconselham que, em vez de fazer o jejum, que separe uma tzedakah, equivalente a 3 refeições, né, do dia, né, o café da manhã, o almoço e o café da tarde, né, ou a janta, por assim dizer, e separa aí o valor correspondente a um marmitex para cada refeição, um café da manhã um pouco mais barato do que o marmitex, e faça uma doação, né? Toda doação ela é de fato direcionada aos pobres, aos necessitados, aos destituídos, etc. e tal. Mas é de fundamental importância que seja também ela direcionada para onde há estudos de Torá, porque é a base de tudo. E onde há estudos de Torá, automaticamente há um envolvimento social, né? E esse envolvimento social, ele vai levando cada vez mais a prática da tzedakah, do amor ao próximo também, ok? Então, você já pode se preparando para isso daí, dentro desse aspecto também, né? Socorrer o pobre, o necessitado, a viúva, o órfão,
né? E onde há estudos de Torá, ok? Vamos aí, antes de nós entrarmos nos detalhes aí já mencionados, vamos aí mandar o nosso Shalom hoje, né, dia 16 de julho, o 7º dia da semana, para a Regiane Oliveira, de Itabuna, Bahia, o Saulo Rodrigues, lá de Joinville, Santa Catarina, o Márcio Garcês, de Jaguariúna, São Paulo, o grupo Benei Noi Batinor, lá de Ribeirão Preto e região, o Glécio Martins de Souza, Natal, Rio Grande do Norte, o Júlio Silva, né, de Recife, Pernambuco, a Shirley Rodrigues Silva, de Montes Claros, Minas Gerais, a Simone Cremonese Ferreira, lá de Ribeirão Preto, e também administradora do grupo Ben Noor e Bat Noor, lá do Facebook, né? O casal Paulo e Elza, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Samuel Fontainha, JECN, né? Essa é a identificação que consta nele, né? Dessa pessoa, né? Ele é da cidade de Parainha, parece que é isso, Parainha, lá no Pará. Parainha, acho que é isso mesmo, né? Parainha, lá no Pará, ok? O Guilherme Antônio Filho, de Cuiabá, Mato Grosso. O Xiang Liu, não sei a cidade dele. A Exilda Silveira Mirta Estelo, de Santa Cruz, né? Exilda Silveira Mirta Estela, Santa Cruz Kern, né? Da cidade de Sapezal, Mato Grosso. O nosso querido Valmir Sarmento, de Brasília, emissário ali em Brasília. O casal Alessandra e Ângelo, de Formiga, Minas Gerais. O Ruberval Ribeiro, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. O nosso querido Antônio Márcio Braga Silva, lá de Miracema, Rio de Janeiro, emissário ali em Miracema. A Maria Isabel Gouveia, de Lucélia, interior de São Paulo. A Rosa Maria Santos Simplício, de Farias, de Bertioga, São Paulo. Davi Fortes de Carvalho Silva, Teresina, Piauí. O Valdinilson de Souza, Juiz de Fora, Minas Gerais. Mous, não sei a cidade dele. Maria Helena, da Bahia. O Alexandre Alves, o Juari Leal, de Belém do Pará. O casal Orlando Leite e Alessandra Sato de Souza, né, de Pinhais, Paraná. O casal ali são emissários em Pinhais. O Moacir Conceição, de Salvador, Bahia. Delci Manuela José, o casal, né, Delci Manuela e José, de BH, Minas Gerais. A Marlene Bezerra da Silva, lá de Recife, Pernambuco. A Núbia Rejane da Conceição Branca, lá de Brasília. Alejandra Maita, da cidade de La Paz, Bolívia. Então, a Alejandra Maita, lá de La Paz, Bolívia, ela e toda a família e aqueles que estão juntamente com ela no monoteísmo com fundamento judaico, né, e orientação rabínica, o nosso Shabbat Shalom. O Domingos de Souza Lima, Itacoatiara, né, que também está aí em conexão com a tarde, com a Torá. Temos aí o Adão Faustino da Costa, né, juntamente com a família, de São Luís de Montes Belos, lá em Goiás, né? O Domingos de Souza Lima, Baruch Hashem. A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. Quem mais está por aqui? O Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, né? A Genesi Tolentino dos Santos, que também está aí em conexão.
Ok, quem mais? Opa! Baruch Hashem. Ok? À medida que forem entrando mais alguém, dá um shalom, vamos embora, vamos em frente. Então hoje nós estamos aí no nosso 17º dia do mês de Tammuz, né? Vamos falar alguma coisa para concluir a nossa paraxá e depois nós vamos falar do início das 3 semanas, que é considerado 3 semanas de luto, né? Dentro do mundo judaico propriamente dito. E como o povo judeu é o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, nós, não judeus, somos os caçulas, né? Aqueles que dão mais peraltices para Deus, e Deus tem que socorrer nos 4 cantos aí do nosso planeta, não é verdade? Então, né, precisamos ficar condoídos com o nosso irmão mais velho. Nós vamos falar algumas coisas sobre isso. A nossa 7ª leitura, ela está no capítulo 24 de Números, né? E nós vamos aí ver do verso 14 até o capítulo 25, verso 6. O tema que nós temos para o nosso estudo de hoje é baseado exatamente na visão do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? O tzadik, o justo da nossa geração e o líder máximo da nossa geração, ok? Não somente para os judeus, não somente para os Benei Noach, mas para toda a humanidade, ok? E nesse aspecto aqui, o tema que o nosso Rebbe traz para nós é sonhar os sonhos de Deus, né? É uma mensagem muito linda que o nosso Rebbe vai nos trazer no final da nossa live, né? Por isso, fica realmente aí até o final, né? Deixe as outras coisas para lá e fique conectado até o final aí, né? E sem sombra de dúvidas também esteja aí curtindo, compartilhando, porque sonhar os sonhos de Deus é uma mensagem muito, mas muito sublime, muito espiritual. E nosso Rebbe vai falar sobre isso daí. E também, né, vamos pedir aí, a partir do momento que liberarmos o link do YouTube, né, que os amados aí possam compartilhar o link do YouTube, que o YouTube lá está dizendo lá que baixou, né, as curtidas, o compartilhamento, né? Então o YouTube manda um recadinho para a gente dizendo lá que a coisa não está sendo bem desempenhada aí, né? Então vamos mostrar para eles que realmente não é do jeito que eles pensam, não. É muito mais do que eles pensam, ok? Conto com vocês. Aliás, tem que ser com vocês mesmo. Sem vocês, não temos razão de estarmos aqui existindo dentro desse aspecto aqui, ok? Então, o estudo da nossa Torá, a nossa paraxá semanal, que é Balac, o grande perverso que contratou um pior do que ele, Bilã, para amaldiçoar o povo judeu. Vimos aí vários ensinamentos durante a semana e hoje agora nós vamos, né, para o encerramento da nossa paraxá, e aí nós vamos ver, né, Bilã, mesmo sendo perverso, ele prevê o fim dos dias, né? Ele prevê os dias de Mashiach, né? Ele prevê os dias da redenção e, ao mesmo tempo, ele traz uma visão sobre o sonho de Deus, os sonhos de Deus, né? Ou, numa forma singular, o sonho de Deus, né? Resumidamente, qual é o sonho de Deus? Que este mundo seja transformado em sua moradia. De forma bem simples, né, e bem objetiva. Esse é o grande sonho de Deus, ok? Então, qualquer outro tipo de sonho que falarem para você por aí afora, cuidado. Você pode estar caindo num engano, ok? Então, a nossa 7ª leitura, capítulo 24, verso 14. Aí nós temos, então, Bilã prevê o fim dos dias. Então, Bilã diz, né? Eu estou voltando para o meu povo, disse Bilã. Venha, eu aconselharei você como fazer Israel cair. Ele estava falando para Balaque dentro desse aspecto aí. Ou seja, ele vai agora trazer, né? Infelizmente, ele vai trazer
um conselho maléfico para Balaque colocar em ação e assim fazer com que o povo judeu venha realmente transgredir os mandamentos divinos, e aí eles ficam fragilizados na sua defesa e Balaque poderia vencê-lo, né? Então, disse Bilã a Balaque, né? A Leocádia Pereira, né, da cidade ali de Colombo, próximo a Curitiba, Paraná, ele está dizendo ali: amado irmão, falou de um casal de emissários de Pinhais, perto da minha casa, por favor, se puderem entrar em contato comigo. Ok, Leocádia, nós vamos passar o seu contato lá para o Orlando e a Alessandra, né, os emissários de Pinhais, Paraná, para entrar em contato contigo aí em Colombo, tá bom? Ok, Baruch Hashem. E então Bilã, ele fala para Balaque, né? Venha, eu aconselharei você como fazer Israel cair, simplesmente tente-o a imoralidade com as mulheres moabitas. Agora eu contarei a você o que este povo fará com o seu povo no fim dos dias. Ele lançou sua parábola e disse: a palavra de Bilã, filho de Beor, a palavra de um homem com um olho aberto, a palavra daquele que ouve os dizeres de Deus e conhece os pensamentos do Ser Supremo, que vê a visão de Deus ao se deitar, mas com os olhos abertos. Eu o vejo, mas não agora. Eu o percebo, mas ele não está perto. Uma estrela sairá de Jacob e um cajado surgirá de Israel. Aqui ele está falando exatamente, também de forma bem simples e rápida. Bilã está falando exatamente da redenção final nos dias de Mashiach. Então ele está dizendo bem claro, que de Jacob, né, Jacob, Yehudá, David, né, vem realmente o rei Messias para reinar durante o período, né, dos dias de Mashiach, que é a redenção final, né? Então por isso fala, um cajado também surgirá de Israel, vai conduzir o povo, né, à presença divina, e o povo integralmente, né, o povo judeu 100% voltando para a Torá e para a prática dos mandamentos divinos. Então agora no capítulo 24, o verso 17, né, falando sobre Mashiach, né, ele destruirá o príncipe de Moabe e ele devastará todos os descendentes de Shet. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, será dominado e Israel se fortalecerá. Um soberano virá de Jacob e destruirá o que restar da cidade. Quando ele viu a futura retribuição de Amaleque, ele lançou sua parábola e disse: Amaleque foi a primeira das nações a lutar contra Israel, e o seu fim é a eterna destruição. Quando ele viu o que aconteceria aos quenitas, ele lançou sua parábola e disse: quão firmes são suas moradas, seu ninho é fixado em pedra. Pois mesmo se o quenita seja devastado e exilado, até quando a Síria poderá mantê-lo cativo? Ao ponderar sobre o exílio assírio, falando nesses termos, ele lançou sua parábola e disse: quem pode sobreviver quando Deus colocar estas coisas sobre ele? Navios virão dos quititas, eles afligirão a Síria e afligirão o outro lado do rio, mas eles também perecerão para sempre. Bilã pôs-se a se mover, ele saiu e retornou para seu lugar, e Balaque também seguiu o seu caminho. Aí nós entramos no capítulo 25 agora, né, onde vem realmente Balaque vai colocar em ação, né, o conselho de Bilã para fazer o povo judeu se prostituir. Então o capítulo 25 diz, né, o povo judeu se estabeleceu em Shitim e como resultado da conspiração de Bilã, o povo começou a se promiscuir com as moças moabitas.
as moabitas convidaram o povo judeu para banquetes que elas prepararam para seus deuses, e o povo judeu comeu e se prostrou diante dos deuses moabitas. Israel então se apegou à deidade Baal-peor. Deus ficou furioso com Israel, mandou uma praga sobre eles. Deus disse a Moshe: reúna todos os líderes do povo para julgar aqueles que adoram ídolos e os pendure diante de Deus, à luz do sol, para que todos possam ver. Então a fúria de Deus partirá de Israel. Moshe disse aos 88.600 juízes de Israel, 88.600 juízes de Israel, não esqueça que o povo tinha mais de 5 milhões de judeus. Cada um de vocês matará 2 homens que se apegarem em Baal-peor, o ídolo moabita. Então um homem israelita veio e trouxe uma importante mulher midianita para os seus irmãos e levou para dentro de sua tenda aos olhos de Moshe e aos olhos de toda a congregação dos filhos de Israel. Moshe ficou indeciso porque não conseguia se lembrar que lei deveria ser aplicada neste caso. E eles ficaram chorando na entrada da tenda da reunião. Mas Pinhas, o filho de Elazar, o filho de Arão, portanto Pinhas, neto de Arão, o sacerdote, viu o que acontecera e se lembrou da lei. Ele se levantou dentre a congregação e com uma lança em suas mãos entrou na tenda atrás do homem israelita e fincou a lança em ambos, no homem israelita e na mulher, exatamente através da parte baixa do seu abdômen. A praga então cessou entre os filhos de Israel. Um total de 24.000 homens morreram nesta praga aqui. Então aqui nós temos a conclusão da nossa paraxá e nós temos aqui a questão realmente do pecado dos judeus com referência a Baal-peor, ok? Primeiramente nós vamos ficar aqui, falando sobre, comentando rapidamente sobre a questão do versículo 17 do capítulo 24, eu o vejo, mas não agora, Mashiach. Eu o percebo, mas ele não está perto, Mashiach. Para os dias de Bilã, realmente estavam muito longe. Uma estrela sairá de Yaakov, no sentido, um personagem importante, e um cajado surgirá de Israel, onde vai conduzir o povo Israel, o povo de Israel, o povo judeu, como um pastor conduz, o seu rebanho para o aprisco, nesse sentido, a presença divina, para voltarem-se para a Torá completamente, Techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento, e assim todo o Estado de Israel, que hoje atualmente ele não está realmente centrado na Torá, e portanto é um Estado muito político, e dentro desse sentido existe uma parte religiosa e outra parte não religiosa. E também, como as nações, existem os seus altos e baixos dentro da própria política, ok? Então, e também em Israel, e principalmente a sua capital eterna e indivisível, que é Jerusalém, Jerusalém, há muita mistura de povos e religiões. E nos dias de Mashiach tudo será restabelecido ao seu devido lugar. Todos os estrangeiros retornarão às suas pátrias originais e realmente cessará o tempo dos gentios dentro de Jerusalém e Israel. E assim como também toda idolatria cairá por terra. Não somente em Israel, não somente em Jerusalém, mas nos dias de Mashiach, a idolatria não terá espaço, ela será totalmente abolida, ela será totalmente anulada, melhor dizendo. Nesse sentido, então, haverá de fato aquilo que a visão do Salmo 23 traz de forma bem clara, no nível mais elevado, mais espiritual. Ou seja, Israel tornar-se-á
completamente, plenamente um rebanho. Mashiach será o pastor desse rebanho, nesse sentido, e também o rei, não somente pastor e rei de Israel, mas das nações. E no final do reinado de Mashiach, ele estará realmente entregando nas mãos, como realmente se entrega a noiva para o noivo, o povo de Israel, 100%, né, ao único Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, né, para realmente ser estabelecido plenamente a esse planeta, o universo em si, como a moradia de Deus, né? Então, de fato, todos convergirão para adoração e servir o único e o verdadeiro Deus, o único e o verdadeiro Criador, o único e o verdadeiro Salvador, que é Deus, o soberano. Mashiach, ele não é nem Deus e nem Salvador, ok? E isso está bem claro, né? Não somente na Torá, mas os profetas falam principalmente, né? O profeta Isaías, Ishayahu, né? Ele fala capítulos 42 e 43 de forma bem clara, bem objetiva, né? Deus falando pela boca do profeta: fora de mim não há Deus e nem Salvador. Você encontra isso daí no capítulo 43, lá nos versos 9 a 11. E dentro desse mesmo aspecto, né, ali pela boca do profeta, Deus fala para a nação de Israel, o povo judeu: vós sois as minhas testemunhas, no sentido de que ide e anunciai às nações esta verdade. Porque esta é a verdade que liberta todo ser humano, que há um só Deus, um só Criador, um só Salvador, o único soberano. Então essa é a única verdade que liberta de fato o ser humano, né? Livre de todas as coisas para ter uma conexão direta com Deus. Então, Bilã, ele está vendo todas estas visões para os últimos dias. E bem como também, de forma bem simples e resumida, ele está vendo aí também os inimigos de Israel sendo dizimados, vencidos e sendo apagados da face da terra, né? A começar por Amaleque, né? Onde será realmente totalmente, né? Será anulado, virará pó, né? Então, dentro desse aspecto aí. Então, dentro dessas visões todas aqui, né, que Bilã está vendo, mas ele, antes de ir embora, ele não deixa de dar um péssimo conselho, maligno conselho, para o Balaque, né, que queria, de fato, vencer, destruir e expulsar, né, o povo judeu da sua vizinhança, né? Então, por isso, nós temos aqui Bilã dizendo a Balaque: eu aconselharei você, né, o verso 14 do capítulo 24, como fazer Israel cair, simplesmente tente-o, a imoralidade com as mulheres moabitas. Então, nesse aspecto aqui, os nossos sábios, eles comentam da seguinte forma, né? Que nesse conselho de Bilã, então Balaque, ele coloca o plano em execução. E aí o que ele faz? Ele faz então, principalmente, né, Rashi comenta sobre isso, falando que Balaque, ele promove as famosas feirinhas, que é muito conhecida entre as nações, feira, né? E ali Balaque, então, ele faz essa, ali na divisa com o povo judeu, justamente para instigá-lo a se misturar com o povo moabita. E nesse aspecto aí, eles irem lá, o mercadinho está aberto, a feirinha está aberta, é para todos, há muitos tecidos, etc. e tal, né? Então, dentro desse aspecto daquilo que se refere à feirinha daqueles dias, né? Principalmente no aspecto de tecidos e roupas, né? Então, as tendas, as feiras, né? As tendas de feiras, segundo os sábios, falam que ali havia, né, senhoras colocando ali a exposição de tecidos. Isso daí fazia com que os homens se aproximassem, etc. e tal.
mostrava algumas coisas que estavam ali à vista, mas na sequência elas falavam, né, essas senhoras, elas falavam que, adentre aqui no interior da nossa barraca, que nós temos outros tecidos especiais que vocês podem ver melhor. Então aí, como os homens adentravam na parte interna das barracas, né, das feirinhas, lá dentro tinham mulheres sensuais, né, seminuas, e ali elas começavam a mostrar os tecidos especiais e nesse sentido iam seduzindo, né, os homens. E aí começou então a prostituição, o adultério, né, dos homens judeus. E ao mesmo tempo, o que elas faziam? Ao mesmo tempo, elas faziam com que, a partir do momento que eles estavam dominados pela sedução, né, elas então mostravam os seus ídolos e juntamente com elas, eles acabavam se prostrando diante dos ídolos das mulheres moabitas, né? Então, esse ídolo, né, de Baal Peor era realmente um ídolo que, entre aspas, né, fazia com que as pessoas fossem realmente muito descer, sabe, descer moralmente, eticamente, mas descia, né, de tal forma que os nossos sábios falam que as atitudes deles, né, juntamente com aquelas mulheres, né, aquelas mulheres que o seduziam, descia um nível assim de forma inapropriada. É até um nome bonitinho, né? Inapropriada, para não falar de uma forma assim perversa, né? Muito baixa. Eles, juntamente com elas, diante do ídolo, né, de Baal Peor, eles simplesmente evacuavam na presença do ídolo. Era uma exigência para a adoração de Baal Peor. Então vejam por aí realmente como que a idolatria ela leva as pessoas aos mais baixos níveis éticos e morais e espirituais. Então, por aí você vê realmente uma pessoa chegar a um nível, né, no sentido de publicamente evacuar, né, não por uma questão fisiológica, né, às vezes uma pessoa, na rua, ela foi acometida de uma intercorrência intestinal, por exemplo, ou urinária, e não tem como. Então há um problema de saúde ou algo semelhante, é uma coisa. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de algo ligado à idolatria, em que as pessoas baixam os seus níveis éticos, morais e espirituais. Então, quando você vê por aí pessoas, por exemplo, em certas manifestações que evacuam e urinam em público, são seguidores de Baal Peor. Estão muito conectados com idolatrias e idolatrias daqueles baixos níveis, entendeu? E o povo judeu, os homens judeus, foram levados a isto pelas mulheres que os seduziam. Então, esse é o problema, né? O adultério, a idolatria e o baixíssimo nível que desceram, ética, moral e espiritual. E isso fez com que realmente eles agissem de forma inapropriada, né? E disso daí levantou, sem sombra de dúvidas, né, a ira divina, certo? Dentro desse aspecto, essas mulheres que seduziam eles, né, os homens judeus, despertaram neles esses baixos níveis éticos, morais e espirituais, e eles buscavam simplesmente o prazer de forma desenfreada, né, sem linha, sem carretel, a ladeira abaixo. Então, por aí vocês tiram uma ideia realmente da ira divina contra
esses pecados que eles estavam cometendo, ok? Então, diante dessa situação, Deus então começa realmente, na sua ira, trazer realmente a praga para com o povo judeu, certo? E dentro desse aspecto, o povo judeu, como é o povo, um órgão, um corpo, então toda a sociedade começa a sofrer as consequências. Por quê? Entre eles, o adultério abala uma família, mas centenas entrando no mesmo pecado de adultério abala toda a sociedade israelita. Depois vão para a idolatria. Na idolatria, eles acabam adentrando no acampamento sagrado do povo judeu com idolatria. Quem não estava com eles, eles já estavam induzindo os outros tantos a adentrarem na mesma dimensão perversa que eles estavam. E isso levou realmente à ira divina. Mas não contente com isso, né, nós vemos aí realmente na sequência aí do capítulo 25, em que realmente Deus ficou furioso com Israel, mandou uma praga contra eles, né? Moshe ficou indeciso, por quê? Porque dentre o povo, né, um príncipe, ele realmente trouxe uma mulher moabita para o meio deles, e na frente de todos, no meio do acampamento, ele entra com aquela mulher dentro da sua cabana, e ali, publicamente, né, ele comete o adultério publicamente, né? Então, um desafio contra Moshe, um desafio contra Deus, uma rebelião à luz do dia, às claras, contra Deus e contra Moshe. Então, nesse momento em que isso está acontecendo, Moshe tem um branco. Ele não lembra da lei que trata especificamente sobre aquele fato, sobre aquele caso. E aí então dá um branco nele, mas Pinhas, neto de Arão, filho de Elazar, ele lembra da lei. E então ele toma posse de uma lança, adentra a tenda daquele judeu, que era um dos príncipes das 12 tribos de Israel, né? Que era da tribo de Shimon. Depois nós vamos comentar melhor amanhã, na sequência desses fatos aqui, na nova paraxá, que nós iremos iniciar amanhã, que é a paraxá que traz exatamente o nome de Pinhas, né? Em outros lugares a tradução tais Finéias, né? E etc e tal. Mas é Pinhas, né? No sentido original da palavra. E aí nós vamos falar mais detalhadamente sobre esta questão aqui de Pinhas. E então ele vai ali, mata o casal, e a praga, ela cessa imediatamente, né? Então, quem estava já contaminado por tudo isso daí, já era em torno de 88, aliás, Moshe, ele convoca, né, 88 mil juízes de Israel, lembrando que o povo de Israel era mais de 5 milhões de habitantes. E então esses varões, esses anciãos, os juízes de Israel, Moshe convoca para que realmente tratasse seriamente e com a pena capital sobre esse pecado que estava acontecendo, né? Mas como Moshe deu um branco nele e ele não estava lembrando de qual era a lei, e Pinhas lembrou, ele imediatamente entra na tenda e ali ele põe em execução, né? E mata o casal ali que estava naquela situação toda de rebelião completa contra Deus, Moshe e os mandamentos divinos. E assim a praga cessou. E aqui nós encerramos a nossa paraxá, onde diz: 24 mil homens morreram desta praga até aquele momento em que Pinhas
colocou em execução, a colocar um ponto final, né, naquela situação em que estava acontecendo ali o príncipe, um dos príncipes das tribos de Israel, da tribo de Shimon, e também ela, que era também uma princesa moabita, né? E amanhã nós estaremos falando mais detalhadamente sobre esse famoso casal aqui, ok? Então, nesse sentido, amados, o zelo de Pinhas, o zelo por Deus, o zelo no seu amor para com Deus, na honra divina e etc e tal, ele põe em execução e faz a praga cessar dentro desse aspecto aí, ok? Voltamos então apenas na questão sobre a visão de Bilã e o sonho de Deus, ou os sonhos de Deus. Então nós temos aí, sem sombra de dúvidas, que a visão que Bilã tem é para os dias de Mashiach, ok? Então, os dias de Mashiach. E antes de nós entrarmos nessa questão dos dias de Mashiach, então eu quero falar para vocês aqui sobre essa questão do dia 17 de Tammuz, ok? Então, aproveitando nessa situação calamitosa, em que Bilã aconselha Balaque, né, a trazer uma ação em que o povo israelita, os homens, né, eles entram num comportamento imoral através do adultério e da prostituição, e assim, nesse sentido, vem a maldição, né, a praga sobre o povo israelita, sobre os homens israelitas, né? Então, como aqui nós temos, né, a partir do pôr do sol de ontem ao pôr do sol de hoje, nós estamos no dia 17 de Tammuz, então nós estamos iniciando 3 semanas, chamada de 3 semanas de luto, né? São 3 semanas de luto. Então nós temos até o dia 6 de agosto, né? Que é um sábado também, no dia 6 de agosto até o dia 7 de agosto, que é um domingo, nós estaremos aí então vivenciando essas 3 semanas de luto. E essas 3 semanas de luto, elas se encerram exatamente, né, no sábado, dia 6, para o domingo, dia 7 de agosto, que é conhecido como Tisha B'Av. O dia 9 do mês Av, Tisha B'Av, né? O 9º dia de Av, né? O 9º dia de Av foi onde aconteceram as maiores catástrofes sobre o povo judeu, o nosso irmão mais velho. Principalmente as 2 destruições do templo, dos 2 templos, aconteceram no dia 9 de Av, né? Os dias que antecederam o Holocausto, por exemplo, também, né, os editos, né, os decretos dos presidentes que estavam associados com a presidência, né, alemã daqueles dias, né, da década de 40, né, 35 para 40, né, ao final das décadas de 40, com aquele governo, né, da Alemanha, naquele conhecido, né, como o líder, né, daquele partido lá e aquelas coisas lá que vocês sabem muito bem os nomes, né? E então, todas essas catástrofes aconteceram no dia 9 de Av, inclusive o que antecedeu o Holocausto foi exatamente também no dia 9 de Av, os decretos que vieram trazer grande tristeza para o povo judeu, que culminou nos seus finalmente nos 6 milhões de judeus mortos no Holocausto, ok? Então, o dia 9 de Av, ele se inicia na sexta-feira, dia 5 de agosto, certo? E vai até o pôr do sol do dia 6, no sábado de agosto, ok? Esse dia
é permitido para o judeu, apesar de ser um Shabat. É permitido um jejum que inicia às 17 horas e 47 minutos do sábado e vai até no domingo às 18 horas e 11 minutos. É um grande jejum semelhante a Yom Kippur, né? Justamente por causa dessas maiores catástrofes que aconteceram no dia 9 de Av. E isto é uma consequência daquela questão dos 10 espias, que aconteceu no dia 9 de Av, em que o povo chorou, se lamuriou, levantou o seu choro, o seu desespero, confiaram no péssimo relato dos 10 espias, se rebelaram contra Moshe, Arão, se rebelaram realmente contra os 2 espias que estavam defendendo a terra prometida, Caleb e Yehoshua. Então, naquele dia, Deus deu um decreto. Vocês terão um dia que, de fato, vocês terão muito o que lamentar. E isso aconteceu no dia 9 de Av, né? As grandes catástrofes que aconteceram ali, ok? Também no dia 17 de Tammuz temos também várias outras catástrofes que aconteceram sobre o povo judeu, mas as catástrofes do dia 9 de Av superaram essas aqui do dia 17 de Tammuz, né? Então, só para vocês terem uma base, né, das calamidades que estão conectadas com o dia 17 de Tammuz, estão aí. Foi quando Moshe desceu da montanha e viu o bezerro de ouro e os ritos que o acompanhavam, e as primeiras tábuas, né, foram quebradas. Segunda calamidade, a oferenda de sacrifício diário foi interrompido no primeiro templo de Jerusalém. A terceira calamidade do dia 17 de Tammuz, as muralhas de Jerusalém foram arrombadas na época do segundo templo. Quarta calamidade, Apóstomos, o malvado, queimou a Torá publicamente. E o quinto, um ídolo foi colocado dentro do santuário pelo Apóstomos, né? E ali houve, ao colocar o ídolo, houve ali então sacrifícios de animais impuros também, ok? Então essas são as 5 calamidades conectadas com o dia 17 de Tammuz, ok? Aí amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E então o período de 21 dias entre o dia 17 de Tammuz e 9 de Av é chamado de Ben Hametzarim, que literalmente quer dizer em meio às aflições, né? E também pode ser chamado, né, filhos das aflições, né? Ben, né, que também é considerado, também pode ser traduzido como filho, né? E Hametzarim, as aflições, né? Então, no caso específico, em meio às aflições, e também temos essa conexão aí, o filho da aflições. Está com base no versículo de Lamentações de Jeremias, né, que é considerado, no capítulo 1 e o verso 3, que diz: todos os seus perseguidores a sobrepujaram em meio às aflições. E os sábios, né, explicaram, em meio às aflições se referem os dias de angústias que ocorreram no período compreendido entre o dia 17 de Tammuz e 9 de Av. Ou seja, as diversas calamidades que se abateram, né, sobre o povo judeu ao longo das suas gerações. Foi no período em meio às aflições que os 2 templos também foram destruídos. Portanto, esse período foi estabelecido como uma época de luto pela destruição dos santuários, né? Então, durante essas 3 semanas, né, evitamos alegrias, casamentos e coisas semelhantes a estas, né? Não realizamos, né, os casamentos, se abstém de ouvir músicas, de dançar,
de fazer viagens de recreio, de cortar o cabelo, a barba, de acordo com o costume sefaradita, que se baseia na opinião de Beit Yosef. Pode-se cortar o cabelo até a semana de Tisha B'Av, depois não. Então aqui, né, essa é a prática anual em que o povo judeu vive nesse período dessas 3 semanas aqui, ok? Um conselho que os sábios dão para essas 3 semanas é exatamente: evite qualquer ação que possa realmente causar algum tipo de perigo, né? Então, qualquer ação ou situação perigosa, evite, porque é um momento em que tudo pode acontecer, entendeu? Então, é um momento que se evita situações perigosas, né? Então, o judeu, por exemplo, ele não vai atravessar a avenida se o sinal estiver fechado para ele e aberto para os veículos, mesmo que não esteja vindo nenhum veículo, ele fica quietinho no seu canto, ele não vai expor ao perigo. O sinal para ele está escrito: pare. Aí quando abre o sinal verde, siga em frente, aí então ele atravessa. Pode estar o maior deserto, como diz o outro, pela rua, mas não vou colocar a minha vida em situação perigosa. O sinal diz que é para eu ficar parado, não atravessar. Então ele não atravessa. Então é exemplo simples para mostrar que toda e qualquer situação perigosa, né, se evita de fato nestas 3 semanas, ok? Então por isso, né, é importante nós estarmos observando essas questões aqui. E amanhã nós vamos comentar um pouco mais sobre essas 3 semanas que temos pela frente, chamada de 3 semanas de luto, ok? Para finalizarmos nosso Shabat e a nossa paraxá da semana, então vamos à mensagem preciosa, né, para que nós possamos tomar posse dessa mensagem preciosa do nosso Rebbe Menachem Mendel, sonhar os sonhos de Deus, para que nós possamos tomar posse disso. Temos 3 semanas pela frente de intensa reflexão, devido às grandes calamidades que se abateram sobre o povo judeu, o nosso irmão mais velho, e é o nosso irmão, e nós precisamos ficar condoídos realmente com eles, né? Então nós precisamos tomar as nossas cautelas nesse sentido. Mas não podemos deixar de tomarmos posse de sonhar os sonhos de Deus. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele nos fala: Bilã profetizou o destino futuro do povo de Balaque, como também o de outras nações. Nessas profecias, ele mencionou que o futuro rei do povo judeu, Mashiach, levará a humanidade inteira a servir o único e o verdadeiro Deus. Podemos nos perguntar, Bilã disse: um governante vai surgir de Yaakov. Uma vez que sabemos que Deus requer de nós, aqui e agora, para que necessitamos fazer, qual é o nosso propósito derradeiro e a nossa recompensa futura final? Então, uma vez que nós sabemos o que Deus quer de nós aqui e agora, então a pergunta qual é o nosso propósito derradeiro e a nossa recompensa futura afinal? Por que não confiar em Deus? Por que não confiar que Deus há de nos dar a devida recompensa quando chegar o momento certo e pronto, em vez de ficar nos preocupando agora sobre como será e o que nos espera o futuro? A resposta a isso, o nosso Rebbe traz para nós dizendo: uma clara visão do objetivo final do nosso trabalho produz uma diferença substancial na sua qualidade, como também no esforço que investimos neste trabalho. Deus deseja que lhe sirvamos
imbuídos de inspiração, não como máquina ou robô. Quer que a nossa visão seja a mesma visão dele, que os nossos objetivos sejam os mesmos objetivos dele. Evidentemente que a nossa relação com Deus deve se basear na absoluta e incondicional devoção que toda criatura deve ao seu Criador. Mas isso é só a base, o começo para o final triunfante. Em um sentido mais idealista, Deus quer que sonhemos o que ele sonha, os sonhos de Deus. E é por isso que ele compartilha conosco o seu sonho, o sonho do futuro messiânico, os dias de Mashiach, a redenção final, onde todas as coisas e os 4 reinos serão colocados no seu devido lugar, como nos dias da criação, no princípio, Bereshit. Por conseguinte, é vital estudar as profecias e as afirmações dos nossos sábios sobre Mashiach e a iminente redenção. Estes estudos nos permitirão obter uma clara imagem mental de como deve ser o mundo efetivamente e de como podemos transformar esse sonho em realidade. Por isso, o nosso Rebbe diz: sonhar os sonhos de Deus é conhecer sobre Mashiach, os dias de Mashiach, a redenção final, o reinado de Mashiach e o que surgirá nessa redenção final com o rei Mashiach. É importante nós sabermos isto, mas nós não podemos esquecer que nós precisamos procurar ter o pensamento de Deus como o nosso pensamento. Termos realmente o ideal de Deus como o nosso ideal. Os nossos sonhos, que sejam os sonhos de Deus. E o sonho maior de Deus é que este mundo seja transformado em sua casa, em sua moradia. E para isso acontecer plenamente, é preciso os dias de Mashiach, onde acontecerá com o rei Mashiach a correção dos 4 reinos, cada coisa no seu devido lugar, mas vivendo em harmonia, numa verdadeira paz entre os 4 reinos. E juntos com Mashiach, conhecendo e estudando os níveis mais profundos e elevados da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Não serão usados mais nenhum livro nos dias de Mashiach. Cessarão todas as bibliotecas. Será apenas, vamos assim dizer, apenas peças de museu. Porque o que vai prevalecer nos dias de Mashiach serão exatamente os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido no mundo não judaico como Pentateuco. Pentateuco significa 5. Conhecido no mundo judaico como Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Isto não cessará. É a única coisa que vai prevalecer no sentido de escritos. E é através disso que Mashiach vai restaurar os 4 reinos, tanto Israel como todas as nações. E assim haverá harmonia. As nações com Israel. Haverá harmonia entre o reino animal, os animais, não haverá animais selvagens, não haverá animais carnívoros. Os seres humanos não terão mais instrumentos de guerra, serão instrumentos agrícolas, fazendo a terra produzir o seu produto, o seu pão, por assim dizer, para que tanto a raça humana como também o reino animal, o reino vegetal,
e o reino mineral possam sim produzir os seus resultados positivos em harmonia, porque haverá equilíbrio perfeito entre os 4 reinos. E Mashiach, o rei Mashiach, estará comandando todas estas coisas. Por isso diz o profeta Isaías, de Jerusalém sairá a palavra. Alguns pregadores por aí dizem que é a palavra lá do novo livro deles, lê do engano. Não. Porque quando o profeta disse, ou quando Deus falou pela boca do profeta Isaías, não existia o famoso novo livro. Existia apenas as escrituras. Quais? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Oséias, Deus usando o profeta Oséias, ele disse, o meu povo erra por simplesmente desconsiderar o conhecimento, a sabedoria. Então o meu povo erra por falta de entendimento. Essa é a palavra de Oséias para o povo judeu. E é através do povo judeu que vem o conhecimento. E a falta de conhecimento é que leva as pessoas a agirem de forma ignorantes, no sentido de, por não conhecer a real verdade, não conhecem a Deus. Mas mesmo assim, Deus, na sua infinita misericórdia, ele permitiu com que mesmo que as nações pudessem apresentar aos seus povos um livro chamado de Novo Livro, um Novo Testamento, ele permitiu com que os seus escritores, ou melhor, ele induziu os seus escritores a colocarem alguma verdade ali dentro para poder despertar os sinceros que estão entre eles. Aqueles que realmente falam, não, eu quero realmente conhecer a Deus, eu quero realmente ver e conhecer os sonhos de Deus, e eu quero sonhar e pôr em execução os sonhos de Deus. Então, entre algumas coisas pertinentes ali escrito, está uma delas que diz assim, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, o soberano dos mundos, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, o único caminho que leva à vida eterna, que é Deus somente Ele ele induziu com que os escritores do novo livro pudessem colocar entre algumas coisas ali verdadeiras, pudessem colocar esse detalhe. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, qual é o significado disto? É sonhar os sonhos de Deus. Por quê? Porque as Escrituras que se refere este versículo está falando explicitamente dos 5 primeiros livros das Escrituras. A Torá, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. É desses 5 livros que eles estão falando. Errais não conhecendo as Escrituras, os 5 primeiros livros. E aí aparece os pregadores da fome e dizem, desconsiderem o Antigo Testamento, rasgando a sua própria pregação, rasgando o seu próprio livro. Porque ali tem essa advertência, essa palavra para, peraí, que escrituras são essas que ele está falando? Se não havia nenhuma escritura chamada de novo livro, exatamente naqueles dias, errais, não conhecendo as escrituras, não existia nada do novo livro. Então, que escrituras eram estas que está se mencionando aqui?
E aí, quando você pesquisa escrituras sagradas, você vai encontrar na sua raiz a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então você achou o segredo do versículo. Ah, então aqui está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Epa, então eu preciso ler, eu preciso estudar. Quem está lendo, quem está estudando estas escrituras? Juntamente com o povo judeu, os Benenor. Os não-judeus, que foram já despertados para esta verdade e abraçaram o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Opa, eu vou para esse caminho então. É aí que está de fato a verdade. Entendeu? Sonhar os sonhos de Deus. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele está dizendo esta verdade para nós. Só podemos contemplar os dias de Mashiach se sonharmos os sonhos de Deus. Só podemos participar dos dias de Mashiach se nós tivermos os mesmos ideais de Deus. Caso contrário, tchau, ficou de fora. Entendeu? Por isso, tenha o ideal que Deus tem. Tenha os sonhos que Deus tem. Tenha, ou melhor, tome posse do Rei Mashiach, para que possa viver os dias de Mashiach, ele como Rei, sobre todas as nações e sobre Israel, o povo judeu, para participar da redenção final, para poder literalmente e plenamente fazer parte da casa, da moradia de Deus. Por isso, os nossos mestres há milênios vêm dizendo, e por isso, mais do que nunca, o tempo é propício para isso, pois o nosso Rebbe Menachem Mendel diz que somos a última geração sem Mashiach, que significa que Mashiach, ele se revelará a qualquer momento, e que seja a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok? A partir das 18 horas estaremos lá no Jardim Silvestre 2, junto com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, para fazermos a nossa Havidalah. Sonhe os sonhos de Deus. E desde já, tome posse dos dias de Mashiach e do Olam Rabá. Shalom Shavatov, a você, toda a família e todas as comunidades. Seja feliz, sonhe os sonhos de Deus e faça torná-los reais. Até mais.